estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre os top 10 phrasal verbs mais usados no dia a dia dos nativos. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila da AA English e hoje eu vim aqui ajudar vocês com os famosos phrasal verbs. As dúvidas campeãs de alunos que vêm falar conosco é sobre os phrasal verbs. Por que eles existem? E sim, guys, eles existem e eles são muitíssimo usados pelos nativos. É claro que se eu fosse trazer todos os phrasal verbs que são muito usados pelos nativos, eu ia ficar aqui horas e horas e horas gravando. Mas hoje eu separei 10 phrasal verbs que eu considero muito importantes para a sua comunicação em inglês. Primeiro eu vou dar uma resumida aqui no que significa um phrasal verb. Ele nada mais é do que um verbo e uma ou mais partículas. E essas partículas podem ser ou advérbio ou preposição. E este verbo com essa partícula juntos tiram o significado real do verbo. Por exemplo, o verbo work significa trabalhar. E se nós juntarmos ele com uma partícula, por exemplo, o out, ficaria work out. Bom, work é trabalhar, out é fora, então é trabalhar fora? Não, guys. Por isso que nós não podemos traduzir os phrasal verbs ao pé da letra, porque neste caso o work out significa se exercitar. Então por isso nós temos que aprender os phrasal verbs nos contextos certos para nós sabermos utilizá-los, ok? O primeiro phrasal verb que eu trouxe aqui hoje é o find out. Find out. O que significa? Significa descobrir. Quando você descobre uma maneira, um jeito, uma forma para você conseguir fazer algo, por exemplo, eu preciso descobrir uma maneira de editar os meus vídeos melhor aqui no YouTube. Então eu preciso descobrir uma forma de fazer isso melhor do que eu já faço, por exemplo. Ou também pode ser usado no contexto de os cientistas precisam descobrir a cura para o câncer. Então o find out seria usado no descobrir neste sentido que eu falei. I need to find out about a woman. E o segundo phrasal verb de hoje é o eat out. O que significa isso? Bom, até que esse phrasal verb poderia ser meio que traduzido ao pé da letra, porque eat significa comer e out significa fora. E esse phrasal verb significa exatamente isso. Quando você come fora da sua casa, quando você faz uma refeição, almoço ou jantar fora da sua casa, num restaurante, por exemplo. Então, quando um pai de família convida a sua família para comer fora naquele dia, porque eles não estão a fim de fazer o jantar, ele chama a família para eat out, ok? No, I thought we could eat out. O terceiro phrasal verb que eu trouxe aqui para vocês hoje não tem uma palavra exata para definir o significado dele. Por isso que eu falo para vocês procurarem o contexto em que os phrasal verbs são usados, porque nem sempre vai ter uma palavra exata no português para você traduzir este phrasal verb. Agora, se você aprender os phrasal verbs em contextos e aprender em que contextos eles são utilizados, vai ficar muito mais fácil para vocês na hora de usar, sem ter que ficar pegando listas e decorando um por um dos phrasal verbs. Este phrasal verb é o end up. End up. O que significa isso, Priscila? Significa acabar quando ele vem de uma consequência. Por exemplo, se você fica andando na chuva, você vai acabar ficando doente. Então, quando uma ação traz uma consequência e você acaba com esta consequência, né? Você acaba ficando com essa consequência, eventualmente, esta consequência pode acontecer ou não, você usa o end up. Por exemplo, Isadora, se você continuar fazendo bagunça, você vai acabar de castigo. Pode ser que eu coloque ela de castigo, pode ser que não, mas se ela ficar repetindo muito esta ação que ela está fazendo, essa bagunça, ela vai acabar ficando com a consequência daquilo que ela fez. They end up kind of dead. E o quarto phrasal verb de hoje é o give up. É muito comum esse phrasal verb. É quando você desiste de algo, porque você desiste de tentar, parar de tentar fazer algo. Então você está desistindo porque você parou de tentar. Por exemplo, eu vou parar de fazer aulas de direção, eu vou desistir de dirigir, porque eu acho que eu nunca vou ficar
pronta para sair na rua dirigindo. Então, quando você para de fazer aquela ação, você desiste, você usa esse phrasal verb give up. I'll never give up, and nor will you. E o quinto phrasal verb que eu trouxe para vocês é o call off. Significa cancelar. Cancelar algo que já estava marcado, já estava planejado, como por exemplo, vamos cancelar o piquenique porque está chovendo. Então você cancela algo que já estava marcado, por exemplo, cancelar o casamento por causa da pandemia, né? Por causa dessa pandemia, muitos casamentos, muitas festas foram canceladas. Então é este o uso de call off. Call off the wedding. E o sexto phrasal verb de hoje, eu tenho certeza que todo mundo que já teve contato com o inglês já ouviu, às vezes sem nem mesmo saber que ele era um phrasal verb, principalmente os alunos de básico, que às vezes ainda nem ouviram falar dos phrasal verbs. E ele é o come in. O que significa come in? Significa entre. Por exemplo, alguém chega na sua casa e você fala, entra, come in. Ou um aluno, né, chega na sala de aula e fala, sorry teacher, I'm late. Desculpa teacher, eu tô atrasado. Aí você fala, entra, come in, né, entre. Come in. Muitas vezes nós podemos falar phrasal verbs em diversas situações sem nem saber que nós estamos usando o phrasal verb. Por isso que é tão importante o contato diário com televisão em inglês, já que nós não estamos numa língua falante de inglês, nós temos que arrumar maneiras de inserir o inglês dentro da nossa casa e na nossa rotina para nós ouvirmos, porque de tanto nós ouvirmos eles falarem, isso vai entrar na nossa cabeça. E o sétimo phrasal verb de hoje é o get along. Get along. Get along, que significa se dar bem. Como nós normalmente nos damos bem com alguém, nós podemos falar get along with, né? Nos dar bem com. Um exemplo é, eu tenho 3 cunhadas e eu me dou bem com as 3. Então, neste sentido, você pode usar o get along. You get along with everybody. Existem phrasal verbs como esse que é fácil de nós acharmos o significado, de nós fazermos a conexão com o português e já entender como usá-lo, assim, de primeira. Mas existem alguns que são um pouquinho mais complexos, exatamente por não ter aquela tradução exata que eu já disse antes. E o oitavo phrasal verb de hoje, eu também tenho certeza que você já ouviu e também já falou. É o come back. Come back, que é volte, você voltar a uma situação que você estava anteriormente. Por exemplo, eu tô ali tendo uma discussão com meu marido e aí de repente eu viro as costas para ele e ele fala come back, volta aqui. Eu ainda não acabei de falar. Então este voltar a uma situação que você estava antes é um come back. Come back! Come back! É você voltar à situação que você estava antes da fala. Então, este é o sentido de come back. E o nono phrasal verb de hoje é o hang out. Hang out é passar um tempo com a sua família ou com os seus amigos, um tempo descontraído, sabe? Sair para poder passar esse tempo. Por exemplo, ir no parque com seus amigos, passar um tempo agradável, um tempo que vocês vão usar para descontrair, para ser um tempo legal, agradável junto com eles, sabe? I just wanted to hang out with my friends. E o último phrasal verb de hoje é o drop in. O que significa drop in? Significa dar uma passada, uma passadinha. Quem é que nunca ouviu isso na vida, não é verdade? Você tá lá no mercado, por exemplo, encontra com uma amiga sua e aí vocês não têm tempo de conversar aquela hora. Então você fala, dá uma passada lá em casa a qualquer hora, nada planejado, né? Qualquer hora que der, você passa lá. E essa passada que você dá sem avisar na casa de alguém é também drop in, que é você passar inesperadamente. Por exemplo, você está passando na rua da sua amiga para levar seu filho na escola. E aí você está antes do horário, tá cedo. Aí você lembra que sua amiga mora ali naquela rua e que você tem um tempinho rápido para passar ali. Então você drop in na casa da sua amiga, você dá uma passada rápida, inesperada. Where to drop in?
Eu gosto muito de falar de phrasal verb com vocês, de idiom, de frases muito usadas pelos nativos. Nós até já temos vídeos sobre isso aqui no canal, eu vou deixar um link para vocês assistirem, caso vocês ainda não tenham assistido, porque realmente os nativos usam demais expressões e phrasal verbs. Eles estão a todo momento trocando verbo por phrasal verbs. Por exemplo, o phrasal verb que eu falei hoje aqui com vocês, call off, ele tem um verbo correspondente, que é o verbo to cancel, cancelar, mas a todo momento, principalmente no inglês informal, no inglês falado, eles usam phrasal verbs. Então, se você estiver assistindo séries e filmes e não saber phrasal verbs, como é que você vai entender os nativos falando? Ou até numa conversa pessoalmente com o nativo, como você vai entender se você não souber expressões phrasal verbs? E você não pode esquecer de jeito nenhum que nem sempre vai ter uma palavra em português exatamente para você poder traduzir um phrasal verb. Por isso que é tão importante você saber os contextos em que os phrasal verbs são usados. Eu até trouxe esses contextos aqui no vídeo em português para vocês, porque eu sei que muitas pessoas que assistem o nosso vídeo estão começando a aprender inglês, estão ainda no básico e não iriam entender se eu colocasse frases em inglês. Então eu trouxe um contexto para vocês associarem e trouxe também um exemplo em inglês. Então façam isso, associem os phrasal verbs aos contextos que eles são utilizados e eles vão entrar na sua cabeça de maneira natural, ok, guys? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo e eu vejo você no próximo vídeo. Bye bye, guys!